Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Só um adendo que eu queria dizer aqui, tá? Eu não sei se vocês separaram, mas eu troquei todo o cenário aqui pra combinar e coloquei minha coleção de Lewis nesse nicho aqui. Pouco fã de Lewis ela, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia do Cabeceira e a gente tá aqui nesse mês que, assim, gente, tá cheio de resenhas maravilhosas. Já temos 2 resenhas que você pode ver e a gente tá na terceira, então ainda tem mais ainda nesse mês. E estamos falando de clássicos cristãos. E aí, caiu sobre mim a responsabilidade de falar sobre esse livro maravilhoso que eu sei que você pelo menos já ouviu falar alguma vez na sua vida, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Bom, gente, falar de Lewis nunca é demais, né? Mas assim, eu já vou ter muita coisa pra falar com vocês hoje, então eu não vou nem entrar muito aprofundadamente na história de Lewis, porque a gente já tem inclusive um mês inteiro falando sobre Lewis aqui no canal, dos primeiros meses que a gente fez, e é um dos que eu sei que vocês mais assistiram, porque como nós, vocês também são fãs de Lewis, eu sei disso. Então se você quer saber mais sobre Lewis, eu vou deixar a playlist aqui pra você entrar e ver os vídeos. Inclusive tem um vídeo da biografia de Lewis que a Bianca fez, então tá muito legal. Se você quer saber mais aprofundadamente sobre quem era Lewis, qual era a importância dele, por que ele é importante até hoje, vai lá assistir. Enfim, antes ou depois, primeiro assiste isso aqui. Primeiro assiste isso aqui pra você não deixar de assistir também, que vai estar muito legal pra mim. Ao contrário da maioria das obras filosóficas de Lewis, Cristianismo Puro e Simples é uma das obras mais simples, ou então uma das obras mais fáceis, é uma palavra melhor, de entender. Por quê? Ela, a princípio, o que aconteceu? Lewis, lá na Segunda Guerra Mundial, foi chamado por um canal de rádio, né, por uma emissora de rádio da BBC de Londres, para fazer uma série de palestras sobre o que era o cristianismo. Tudo isso enquanto estava acontecendo, assim, um caos na humanidade, que era a Segunda Guerra Mundial. Então imagina, por exemplo, vamos colocar aqui em termos atuais, 2 anos atrás, pandemia, caos, a gente achando que o mundo estava acabando, e você é chamado para palestrar sobre o que é o cristianismo. Como você consegue explicar o que é esse cristianismo e ao mesmo tempo provar que Deus existe e que ele é bom, apesar de o mundo estar um caos. Esse foi o desafio que Lewis teve lá na BBC e 10 anos depois, ele juntou todas essas palestras e ele mesmo diagramou e colocou tudo em um só livro, que se tornou um clássico cristão. Mas então o fato de ter sido primeiro construído em formato de palestras fez com que ele se tornasse mais fácil da gente entender. Porque o próprio Lewis aqui no prefácio já fala assim, que a ideia era que esse livro não fosse um ensaio científico, mas sim uma conversa. Então ele deixa uma linguagem bem mais tranquila, por isso é uma das obras mais amadas, eu acho, de C.S. Lewis, porque apesar da simplicidade das palavras, o conteúdo aqui é muito profundo, tem muita coisa, inclusive eu não sei, gente, o quanto que eu vou conseguir falar nesse vídeo, sem, assim, passar de todos os limites dos horários. A gente vai ter que ser bem sucinto, mas vamos lá. Para começar, esse livro aqui é dividido em 4 outros livros menores. Então, dentro deste livrinho aqui, olha, cheio de marcações, não sei nem se vocês conseguem ver. Olha isso, o tanto de marcações. Dentro deste livrinho aqui maravilhoso, tem 4 outros livros que vão separar melhor toda a argumentação de Lewis, do início até o final de tudo que ele tinha para falar pra gente sobre o cristianismo. O primeiro livro se chama O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. Então, ele vai usar esse espaço para falar sobre a concepção de certo e errado e que, na verdade, existe algo dentro de nós. Tá focando? Nossa, eu preciso de um óculos. E nesse livro aqui, ele vai falar sobre um conceito
de uma lei natural que é intrínseca em nós. Nós já nascemos sabendo, a gente não precisa ser ensinado o que é certo e o que é errado, né? E aqui ele não tá falando de cultura, ele não tá falando de personalidade, ele não tá falando de visão de mundo, ele tá falando, não, tem algumas coisas que, assim, você pode estar na China, você pode estar no Canadá, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você estiver, independente da sua cultura, independente da personalidade, não muda. X é certo, Y é errado. E você sabe disso, mesmo que você não siga essa lei natural, que é o que ele chama. E ele vai defender também que essa lei não é apenas um instinto, né? Algumas pessoas poderiam dizer, instinto, a gente sabe o que é certo porque é instinto, né? Instinto animal. Porque a gente vai sobreviver se a gente fizer desse jeito. Não, na verdade não é. E ele dá um exemplo, inclusive, para refutar essa ideia de que seja um instinto, né? Por exemplo, imagina que você estava andando de madrugada no meio de uma rua deserta, sozinho, e de repente você ouve alguém gritar por socorro. Você, na verdade, vai ter dois instintos. Você vai ter o primeiro instinto, correr, ir para mais longe, o mais rápido possível, e o segundo instinto vai ser ajudar aquela pessoa. Ir atrás e ver o que está acontecendo e ajudar a pessoa. São dois instintos que surgem dentro de você. A lei natural vai te dizer o que é certo, ser um covarde ou ajudar alguém em perigo, né? Então ela vai, na verdade, ser algo que vai te ajudar a discernir entre os seus instintos, o que você deve fazer entre os seus instintos. Isso significa que a gente vai necessariamente escolher salvar a pessoa que gritou por socorro? Não. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas provavelmente iria fugir e iria ouvir esse primeiro instinto, né? Mas isso não muda de que elas saberiam que elas não tomaram a decisão certa. Não muda o fato de que elas sabem que tomou a decisão errada. Moralmente falando, né? Pode ser a decisão certa em sentidos de segurança ou de qualquer outro sentido, mas moralmente falando, elas sabem que era certo ter ido salvar a pessoa e não fugido como um covarde. Então ele diz que as pessoas podem ter qualquer personalidade que for. As pessoas podem escolher seguir ou não essa lei natural, mas não muda o fato de que ela existe, de que ela está dentro de nós. E para isso eu vou ler as próprias palavras de Lewis na página 32. Basta eu pedir ao leitor apenas para imaginar como seria uma moralidade totalmente diferente. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha, ou em que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Seria o mesmo que tentar imaginar um país em que 2 mais 2 fosse igual a 5. E aí na página 33 ele fala: parece então que seremos forçados a aceitar que existe o certo e o errado. As pessoas podem muitas vezes enganar-se sobre eles, mas isso não é uma mera questão de gosto ou opinião, mas sim de tabuada. Resumindo toda essa argumentação que ele constrói, na verdade, de maneira muito bem feita durante todo esse primeiro livro, ele vai dizer que essa lei, essa noção do certo e errado, essa lei moral que está dentro de nós, só pode ter sido colocada por algo ou alguém. E algo ou alguém que está além do universo, né? Não é algo que vive como nós, né? É uma pessoa que está do lado de fora, algo que está além, realmente. Ele diz: se houvesse um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma de suas paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. E isso é precisamente o que encontramos dentro de nós. Peraí, que minha boca tá seca. E aí ele vai defender que esse algo, esse alguém além do universo, só pode ser Deus. E digo mais, só pode ser o Deus cristão. Mas então, o cristianismo só serve para aquelas pessoas que sabem que por si só elas não conseguem cumprir a lei natural, essa lei moral. Elas não conseguem fazer isso por conta própria. O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso ele não tem nada a dizer, até onde eu sei, àquelas pessoas que acham que não têm que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral, real e um poder por trás dessa lei e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder, é só depois de tudo isso, e nenhum instante antes disso, que o cristianismo começa a falar a sua língua.
quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Uma das coisas mais legais de acompanhar nessa primeira parte do livro são os argumentos que Lewis dá, porque eles são argumentos contra o ateísmo vindo de uma pessoa que foi ateu. Então ele mostra como ele se convenceu de que não fazia sentido ser ateu e que sim fazia sentido que existe algo muito além do universo, que colocasse o sentido de moral dentro de nós e todas as outras coisas, que as coisas só fazem sentido porque existe esse alguém. E ele vai construindo esses argumentos baseado no que ele pensava. É muito legal porque isso dá argumentos pra gente a favor do cristianismo, ou ao menos, no mínimo, de que o ateísmo não faz sentido nenhum. Então, ao mesmo tempo que ele tá falando aqui com pessoas que não tem contato nenhum, nunca tiveram contato nenhum com o cristianismo, né? Ele começa literalmente desde o zero. Ele não começa jogando já, tipo assim, o cristianismo é real, logo tais coisas acontecem. Não, ele explica desde o zero por que deve existir algo além disso e por que esse algo é Deus e por que esse Deus é o Deus cristão. Então ele começa literalmente do zero, qualquer pessoa vai entender os argumentos dele. E ao mesmo tempo que ele escreve isso para essas pessoas, ele também dá argumentos para nós, cristãos, de como falar com essas pessoas, né? Como convencer as pessoas de que X faz sentido e Y não faz. O segundo livro se chama No que Acreditam os Cristãos, e ele vai tratar justamente disso, né? No que nós acreditamos e quais são as concorrentes do pensamento cristão. Então ele vai falar do dualismo, do maniqueísmo, de coisas assim que são concorrentes do pensamento cristão e, enfim, refutar porque cada uma delas não faz sentido e sim o cristianismo faz. E tendo entrado nessa questão do cristianismo finalmente, ele vai criticar aquele cristianismo fácil, né? No início, no prefácio, ele explica que esse livro, né, o Cristianismo Puro e Simples, esse nome vem da ideia de que ele vai falar sobre um cristianismo que é o cristianismo para todos, né? Para qualquer pessoa que for, para qualquer classe, tipo de cristão que tiver, esse é o cristianismo base, né? Ele não vai entrar aqui em argumentos que teoricamente são discussões entre tipos de cristão. Então é por isso que o livro se chama Cristianismo Puro e Simples. Mas aqui nesse capítulo ele vai falar justamente de que o cristianismo não é nada simples, na verdade. Porque nada que é real é simples. Tudo que é real é, na verdade, muito complexo. Se o cristianismo fosse simples, a gente tenderia a pensar que é uma mera invenção do ser humano. A gente falaria, eu poderia ter pensado nisso. Eu conseguiria ter pensado na lógica desse cristianismo. Mas não, o cristianismo é algo, na verdade, muito complexo. E toda essa complexidade é a prova de que só pode ter sido inventado por algo que não é humano, por algo além de nós. A gente nunca conseguiria ter pensado no cristianismo do início ao fim. E se fosse algo inventado pelos seres humanos, nós provavelmente já teríamos distorcido muitas coisas. A gente teria simplificado isso ao longo do tempo. Mas não, o cristianismo permanece complexo, apesar da simplicidade, ele permanece complexo até os dias de hoje, porque a gente aceita a realidade da maneira que ela é. E o cristianismo é assim. Se fosse uma invenção, a gente já teria facilitado. E a partir desse momento ele vai começar a explicar a complexidade da máquina humana. O que é a máquina humana? Nós, seres humanos, né? A máquina criada por Deus. E como é que nós funcionamos, a base de que nós funcionamos e tudo isso. E uma das coisas que faz parte dessa máquina humana é o livre-arbítrio. Isso também faz parte de cada um de nós. Nós não somos humanos se nós não tivermos o livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio, então, né? Por que nós temos o livre-arbítrio? Por que aquela ideia de que se existe um Deus e Deus é bom, então logo o mundo deveria só existir coisas boas e ponto final, acabou? Não faz sentido. Aí eu vou contar a historinha que Lewis conta aqui. Pode ser bem sensato para uma mãe dizer aos seus filhos: eu me recuso a mandá-los arrumar seu quarto de brinquedos todas as noites. Vocês terão de aprender a mantê-lo em ordem sozinhos. Então, numa determinada noite, ela entra e encontra espalhados pelo quarto o ursinho de pelúcia, as canetinhas, o livro de gramática. Isso vai contra a vontade dela, pois ela preferia que as crianças fossem organizadas. Mas, por outro lado, foi a vontade dela
que deixou as crianças livres para serem desorganizadas. E ele explica o livre-arbítrio dessa maneira, né? A gente vai contra a vontade de Deus quando a gente é mal, quando a gente peca, quando a gente faz as coisas que não são o que ele espera de nós. Mas ao mesmo tempo, foi a vontade dele que nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que é a única coisa capaz de produzir o mal, né, de que nós possamos fazer o mal, cometer maldades, também é a única coisa capaz de produzir o oposto, de produzir o amor, a bondade, a alegria e tudo mais. Senão nós seríamos autômatos. E um mundo de autômatos dificilmente valeria a pena ser criado, segundo C.S. Lewis. Ele diz que quando você argumenta contra Deus, você está argumentando contra justamente o que te dá o poder de argumentação. Mas então, se nós temos livre-arbítrio, se Deus nos criou como seres que são capazes de escolher o que vai fazer, como viver, do que viver, por que é que nós precisamos de Deus? Por que nós não podemos escolher viver sem Deus? Nós podemos. Mas a questão é que Deus criou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Da mesma maneira que os seres humanos criaram o carro, por exemplo, ou qualquer automóvel para funcionar à base de combustível. Sem combustível, não funciona, entendeu? E Deus criou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Sem ele, nós não funcionamos perfeitamente. Então a gente pode sim escolher viver sem Deus, a gente pode escolher viver de acordo com as nossas próprias vontades, viver a nossa própria verdade, porque nós somos livres, Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer isso. Mas a gente não vai conseguir viver perfeitamente, a gente vai viver de maneira, como posso dizer, quebrada, de maneira ruim, né? A gente não vai encontrar felicidade à parte de Deus, porque não existe. Só Ele tem o que é capaz de nos suprir e de nos fazer viver em condições perfeitas. Então tudo bem, se a gente entendeu agora que nós precisamos de Deus para funcionar direito, como é que nós fazemos para nos voltarmos para Deus, né? Como é que nós fazemos para ter essa conexão aí com Deus? Através de algo muito simples, chamado arrependimento. Mas a questão é que o arrependimento não é algo simples, coisa nenhuma. Se a gente entender os nossos pecados não como algo que precise de punição, mas sim como uma dívida que nós precisamos pagar, é muito entendível, por exemplo, a gente fazer a analogia de que se a gente tem uma dívida na vida real, alguém pode nos ajudar a pagar essa dívida. Se a gente cai no buraco, alguém pode nos ajudar a sair dele. E o arrependimento é meio que a mesma coisa. A gente só consegue se arrepender porque Deus enviou Jesus para se arrepender por nós. Eis um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento. Mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiria fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito. E esse alguém não precisaria de modo nenhum fazê-lo. Mas a questão é, sem o arrependimento, a gente não consegue viver o cristianismo. Ele fala assim, o arrependimento não é algo que Deus exige de nós para que a gente possa se conectar com ele. Trata-se literalmente, simplesmente, de uma descrição do que é a volta para Deus. Não é algo que assim, se você se arrepender, você volta para Deus. Não. O arrependimento é, por si só, a volta para Deus. Então a gente precisa se arrepender. A gente só pode se arrepender através de Jesus. Porque ele era a pessoa perfeita. Ele era Deus perfeito, capaz de arrepender. E por isso ele se tornou humano, para que ele fosse o único homem capaz de morrer pelos pecados da humanidade, capaz de se arrepender pela humanidade, porque ele era perfeito. A perfeita submissão, o perfeito sofrimento e a morte perfeita não apenas foram mais fáceis para Jesus, porque ele era Deus, mas também só foram possíveis porque ele era Deus. A gente só é capaz de aprender a fazer alguma coisa com alguém que sabe fazer aquela coisa. Ele dá um exemplo aqui. Uma criança aprende a ler e escrever com um professor, com um pai, com alguém que já sabe ler e escrever. Se ele falar assim, não, essa pessoa já sabe, então vai ser injusto essa pessoa fazer isso por mim. Eu vou aprender com meu coleguinha que também não sabe. Vai ser muito mais difícil. Talvez ela nunca aprenda perfeitamente a fazer isso. Por fim, ele conclui esse segundo livro dizendo que nós devemos tomar uma decisão prática, então, de nos voltarmos para Deus.
através do arrependimento e de tudo mais, que é uma decisão que nós devemos tomar e que existe um tempo, existe um timing e em alguma hora esse tempo vai acabar. Então a gente tem que tomar essa decisão o mais rápido possível, ou seja, agora. O terceiro livro se chama Conduta Cristã, e aqui eu nem vou entrar muito profundamente em nenhum conceito, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas ele vai falar sobre vários conceitos da conduta cristã. Ele vai falar então das virtudes cardeais, né, que é o que ele chama prudência, temperança, justiça, fortaleza. Ele vai falar também sobre moralidade social, sobre moralidade sexual, e aí ele vai falar sobre o casamento cristão, ele vai entrar no conceito do que é o amor e do que é a paixão, e como o amor é uma decisão que a gente precisa fazer, né? Ele vai falar também sobre perdão, e aí tem algo que eu queria comentar sobre, que eu acho muito interessante, que ele diz. É sobre a dificuldade que a gente tem de separar o pecado do pecador, né? Às vezes a gente não consegue perdoar as pessoas porque a gente não consegue separar o que ela fez de quem ela é. A gente associa as duas coisas. E ele fala assim que por muito tempo ele achava um absurdo essa ideia de que a gente tinha que separar o pecado do pecador. Não, tipo assim, como que você pode associar que a pessoa não é aquilo que ela fez? E aí que foi que ele se deu conta. Existe alguém que a gente faz isso todos os dias, e somos nós mesmos. Todos os dias nós separamos o pecado do pecador em nós mesmos. Nós nos amamos sim, nós nos perdoamos. E nós só somos capazes, inclusive, de ficarmos tristes, né, quando a gente peca, de não nos sentir bem fazendo coisas erradas, justamente porque nós não nos amamos e nós não queremos fazer essas coisas, nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Então, quando as pessoas erram, a gente também deve pensar dessa maneira, tipo assim, eu fico triste por essa pessoa porque eu amo essa pessoa e eu não quero que ela faça esse tipo de coisa. Por isso eu abomino o que ela faz, mas eu amo ela. Entendeu? E eu acho isso muito interessante, finalmente alguém percebeu que a gente faz isso todos os dias com nós mesmos. Aí depois ele vai falar sobre o orgulho, por exemplo, ele fala que se a gente olha muito de cima para baixo, a gente não consegue ver o que está acima de nós. E por isso que o orgulho é o que ele chama de o pecado principal. Ele diz que o orgulho é o grande pecado, porque com o orgulho a gente não consegue olhar para Deus, a gente não consegue perceber que a gente depende de Deus para viver. A gente tá sempre olhando de cima para baixo e por isso a gente não consegue olhar para algo que está acima de nós. Depois ele vai falar sobre caridade, vai falar que é o amor ao próximo, né? Ele vai falar sobre fé, ele vai falar sobre esperança e, resumindo, esses são os conceitos que ele aborda no terceiro livro, que é da conduta cristã. Aí ele já tá falando, né, principalmente com os cristãos mesmo, porque até se a gente já chegou até aqui, é porque a gente tá acreditando no que Lewis tá falando pra gente. E por fim, o último livro, livro 4, que se chama Além da Personalidade, ou Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Ele vai falar alguns conceitos de coisas mais complexas ainda, que às vezes a gente não consegue entender, e ele dá algumas analogias pra gente entender melhor. Nisso ele vai entrar numa questão de criar e gerar, e ele vai falar sobre a paternidade de Deus, né? Sobre o fato de nós, de certa maneira, já sermos filhos de Deus, porque nós sabemos que Deus nos trouxe à existência, Deus se importa conosco, Deus quer o melhor para nós e Ele cuida da gente, então isso, de certa maneira, é a paternidade, uma relação de paternidade, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que nós devemos nos tornar filho de Deus, e com certeza ela está falando de algo diferente do que simplesmente essa relação de paternidade que Deus tem conosco. E aí ele vai entrar em um dos conceitos que eu acho mais legais desse livro, que é a diferença entre criar e gerar. Ele diz que Jesus, né, Cristo, foi gerado e nós fomos criados por Deus. E aí ele fala assim, gerar é se tornar pai ou mãe de alguém, ao passo que criar é fazer. E a diferença é essa, quando você gera, você concebe algo do mesmo tipo que você. Mas quando você cria alguma coisa, faz algo diferente de si mesmo. O que Deus gera é Deus. O que Deus cria não é Deus. Podem, de certa forma, se parecer com Deus, mas não são coisas do mesmo tipo. Então nós não temos, né, o fator divindade. Nós não somos criaturas do mesmo tipo que Deus, ao passo que Jesus é. Jesus foi gerado por Deus. Jesus é o mesmo tipo, né? Tanto que os dois são Deus. A gente vai falar sobre isso ainda.
E aí ele continua aqui. Na realidade, a diferença entre a vida biológica e a vida espiritual é tão relevante que vou lhes dar 2 nomes diferentes. Então ele separa a vida biológica e a vida espiritual em 2 nomes diferentes. Ele diz: o tipo biológico que vem até nós por meio da natureza é bios, ele chama de bios. A vida espiritual, que está em Deus desde toda a eternidade e que fez todo o universo natural, é zoé. É certo que bios tem uma certa semelhança, meio vaga ou simbólica, com zoé, mas apenas o tipo de semelhança que há entre uma foto e o lugar. Uma pessoa que deixasse de ter bios para passar a ter zoé teria de ter passado por uma transformação tão radical quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para ser um humano real. É disso precisamente que o cristianismo se ocupa. Este mundo é uma grande loja de esculturas. Nós somos as estátuas e há rumores por aí de que alguns de nós, algum dia, despertaremos para a vida. Gente, eu acho essa frase dele genial, acho muito legal. Então o que ele está dizendo aqui é que nós somos criaturas criadas por Deus, mas em algum determinado momento nós precisamos nos tornar filhos de Deus, porque é isso que a Bíblia diz, que nós nos tornaremos filhos de Deus. E essa transformação de criatura para filho de Deus é algo tão radical quanto uma foto passar a ser um lugar físico ou quanto uma estátua passar a ser um humano, né? Uma estátua se parece com um humano, uma criatura, né, de Deus se parece com o filho de Deus, mas ela tem que passar por essa transformação radical para realmente se tornar filho de Deus. Aí ele vai abrir aqui um parênteses para falar sobre o Deus triuno, né, sobre a Trindade. E novamente, né, ele explica que é um conceito que ajudou ele a entender isso, mas que assim, com certeza a gente nunca vai conseguir entender perfeitamente como funciona a Trindade, a não ser que o próprio Deus nos explique lá na eternidade. Mas a analogia que ele dá aqui para ajudar a gente a chegar perto do que quer dizer a Trindade, né, como existem 3 pessoas que são uma pessoa, como assim? Ele fala assim, por exemplo, quando você desenha um quadrado, ele é apenas um quadrado. Se você desenhar 6 quadrados, eles se tornam um cubo. Um cubo é um cubo. Ao mesmo tempo, um cubo são 6 quadrados. Então a Trindade é a mesma coisa. São 3 pessoas que são apenas um ser. Logo depois disso, ele também entra em um outro conceito subjetivo, que é o conceito de tempo. Antes de a gente entrar nesse conceito todo aqui, eu queria fazer uma ressalva, né? De que, apesar de a gente ter esses livros, esses clássicos cristãos, essas pessoas que a gente admira demais, a gente tem que entender também que essas pessoas são apenas pessoas e que todo o conteúdo que C.S. Lewis escreveu, apesar de me edificar muito, eu não vou levar como regra pra minha vida. O que eu levo como regra pra minha vida é a Bíblia. A Bíblia tem que ser a única fonte que nós levamos como lei, né, para as nossas vidas. O resto é o resto, entendeu? A gente pode muitas vezes admirar várias pessoas, falar, cara, esse cara era um gênio da argumentação, da analogia, e eu realmente acredito muito nisso em Deus. Mas não significa que tudo que ele diz é regra, é lei, é bíblico, tá? E ele mesmo deixa isso muito claro. Ele explica várias vezes, ele fala assim, ó, isso aqui que eu vou explicar pra vocês agora é algo que eu penso que me fez entender melhor, mas não é algo que vai mudar a sua vida. Você pode seguir a sua vida sendo um cristão perfeitamente bom, sem concordar com o que eu tô falando, ou sem querer entender os conceitos sobre os quais eu tô falando. E isso é algo que me marcou desde a primeira vez que eu li esse livro, porque essa é a segunda vez que eu tô lendo esse livro, provavelmente vou ler mais 25 vezes durante a minha vida, mas isso foi algo que tipo assim, mudou a minha forma de entender isso, e eu acho muito legal. De que o tempo de Deus, né, isso a gente já sabe, que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas como é que a gente pode visualizar isso? Como que a gente pode ter o livre-arbítrio e escolher as nossas decisões se o futuro já está escrito? Deus já sabe o que a gente vai fazer, logo o futuro já existe. Logo, como eu estou fazendo as minhas escolhas? Ai, cortei meu dedo no papel, eu perdi o que eu estava falando. Como que eu posso tomar as minhas próprias decisões se o futuro já existe? O nosso tempo, vamos supor que ele é uma linha reta. O passado está atrás e a gente está andando em direção ao futuro. Deus visualiza isso de fora.
Ele não está na linha, ele está vendo essa linha de fora. Enquanto o tempo é uma linha reta em que a gente tem que passar, Deus é a página toda. Deus está vendo tudo ao mesmo tempo. Não significa que no nosso tempo está acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas para Deus tá. Tipo isso, entendeu? Mas enfim, esse é um outro conceito que você não precisa entender perfeitamente para continuar sendo um perfeito cristão. Mas é muito legal. Por fim, ele resume o cristianismo aí nos últimos capítulos ao fato de que nós precisamos nos revestir de Deus, ou seja, nos vestir de filhos, né? Agir como Cristo age, a fim de que nós nos tornemos realmente filhos de Deus. E a intenção de Deus é que nós estejamos constantemente nos aperfeiçoando, ou melhor, deixando com que Ele nos aperfeiçoe, né? Pra gente chegar à perfeição de filho de Deus. Ele diz que nós, quando nós, como cristãos, nos comportamos mal ou falhamos em nos comportar bem, não nos comportamos da maneira que Deus espera que nós nos comportemos, por exemplo, nós estamos fazendo com que o cristianismo seja desacreditado diante do mundo exterior, né? Nós temos essa responsabilidade de carregar o cristianismo e não de fazer com que ele seja desacreditado. Então nós devemos nos deixar ser aperfeiçoados a todo momento. E aí, por fim, no último capítulo, ele diz que chega o momento em que nós nos tornamos novas criaturas, né? O que será que está além do ser humano? O que será que vai além? Qual é o próximo passo da evolução do cristão, né? O próximo passo é justamente essa nova criatura. E ele finaliza o livro com a seguinte frase: abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte diária de suas ambições e de seus principais desejos, e também à morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar, no fim das contas, é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína, a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e, junto com ele, todas as demais coisas. Gente, enfim, com certeza eu não falei metade do que está escrito nesse livro. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado lendo esse livro aqui. Inclusive, eu quero saber se você já leu, qual é a parte mais impactante para você sobre esse livro. Como você se sentiu lendo esse livro? Vamos discutir sobre isso, por favor, porque é um livro tão importante na minha vida. E eu acho que é um livro que traz clareza para umas coisas que, assim, às vezes você nunca pensou sobre isso antes. E quando você lê, você fala assim, fez todo sentido. Como esse homem pensou nisso? E eu realmente acho que ele tinha uma revelação, assim, uma conexão com Deus, assim, a ponto de entender algumas coisas que é fora do comum. E admiro muito C.S. Lewis por isso. Mas enfim, gente, esse livro, como eu já disse, apesar da simplicidade nas palavras, ele tem muito conteúdo. E eu espero, indico veementemente que você leia e tire suas próprias conclusões. E depois venha conversar comigo sobre isso. Cristianismo Puro e Simples é digno da sua cabeceira? Da minha, com certeza pode ter certeza. Já li 2 vezes, vou ler mais 25 durante a minha vida. E, enfim, esse livro aqui é maravilhoso. Inclusive, Thomas Nelson, por favor, se você puder nos patrocinar, nós agradecemos. E por fim, eu só quero pedir para que você se inscreva no canal, comente o que você achou, compartilhe com seus amigos e fique atento porque semana que vem ainda tem mais vídeos sobre clássicos cristãos e você não perde por esperar. Um beijo, tchau! Meu Deus, 52 minutos de vídeo bruto!